Olá, galerinha! Tudo bom? Vamos lá. Hoje nós temos mais uma Rapidinha com o André em Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Hoje nós vamos pegar uma provinha vestibular da UERJ 2017, que tem questões muito interessantes sobre revolta da vacina, sobre China, tá? Já que são temas aí que perpassam, né, algumas questões que são muito importantes para a compreensão do mundo de hoje, do vestibular 2021 da UERJ. Então, nós vamos fazer as questões 53, 54, que falam sobre memória, apropriação do espaço, né, público como memória coletiva, e 55. Vamos lá. Na 53, que é essa questão aqui que vai tratar sobre a revolta da vacina, ocorrida, né, no Rio de Janeiro, até então capital do Brasil, durante o governo, né, de Rodrigues Alves. Vamos ver aqui. Diz assim: Conferência Sinistra. Aí nós temos várias figuras aqui da morte, né? Uma escrita amarela, outra escrita varíola, tá? Então vamos ver aqui. Charge da revista Tagarela, publicada em agosto de 1904, em que 3 doenças, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, realizam conferência na cidade do Rio de Janeiro. Aí temos aqui uma frase de Rodrigues Alves, até então presidente do Brasil. Capital Federal não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem fartos elementos para construir o mais notável centro de atração de braços, de atividade e de capitais dessa parte do mundo. Tá? Então, na frase aqui do Rodrigues Alves, ele diz que a vida, né, difícil da capital não deve existir, né, que nós devemos ali fazer uma capital moderna. Esse é o Rodrigues Alves, é o presidente das reformas, né? E que a gente deve construir de fato, né? O Rio de Janeiro teria vocação ali de fato como, né, centro de atração de braços, de atividades e capitais dessa parte do mundo, ou seja, centro de atração de imigração. Tá? Então, no início do século XX, enquanto a charge ironizava um dos graves problemas que afetava a população da cidade do Rio de Janeiro, o pronunciamento do então presidente Rodrigues Alves enfatiza a preocupação com o que poderia comprometer o desenvolvimento da capital da República. Tá? Naquele contexto, uma ação governamental para promover tal desenvolvimento e um resultado obtido foram, respectivamente, então, ele quer uma ação do governo, Rodrigues Alves, tá? Um governo reformista, sanitarista, urbanista, tá? E o resultado obtido, tá? Respectivamente. Então vamos lá. Uma ação aqui, nós tivemos uma reforma urbana, pode ser, né? O resultado foi a qualificação da mão de obra? Definitivamente não, né, gente? Não houve qualificação de mão de obra. Houve importação de mão de obra, né, para o processo ali de imigração, é o contrário, né? Então vamos lá. Letra B, combate à insalubridade? Pode até ser, né? Por conta daquele modelo de construir ruas largas, né? A vacina em si, enfim, né? Incremento da imigração? Pode ser também. Né? Então, as duas coisas estão ligadas aqui. Bom, até agora parece ser a B. Vamos ver aqui. C. Ampliação da rede hospitalar? Não, não, de forma alguma, gente. Né? Quem dera. D. Expansão do saneamento básico e erradicação da pobreza? Nada, não. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais desiguais do mundo até hoje. Né? Então, letra B, combate à insalubridade e incremento da imigração. Beleza? Por que essa é uma questão interessante que eu pensei em trazê-la para vocês? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no mundo, e como que a cidade do Rio de Janeiro está reagindo a essa pandemia, como que o estado do Rio de Janeiro está reagindo a essa epidemia, já que a UERJ é uma universidade do estado do Rio de Janeiro, né? Tivemos problemas ali, tivemos
governador impedido de governar, deposto, né, digamos assim, né, ainda está em processo jurídico, em processo de impeachment, por conta de roubos na área da saúde, né, enfim, né, é uma questão que remete muito a essa ligação com o mundo de hoje, e a UERJ gosta muito disso. Vamos lá, questão 54. Vai ser muito interessante, gente. A UERJ ela gosta de trazer questões que explicitem a memória, como que a memória, né, coletiva ela é construída através de monumentos, documentos, né, monumentos públicos, como que essa memória ela é acionada na cidade, tá? Lembrando a vocês que a UERJ adora um historiador chamado Zé Murilo de Carvalho, que é membro da Academia Brasileira de Letras, exatamente porque o Zé Murilo de Carvalho, né, no livro A Formação das Almas, ele trata dessas questões. Vamos lá. Questão 54. Aí nós temos aqui à esquerda, aqui, uma estátua de João Cândido inaugurada em 2008, Praça 15, Rio de Janeiro. Tá? João Cândido, o almirante ali negro, né, que esteve à frente da revolta da Chibata, né, eles vão, na verdade, ali sequestrar alguns navios da Marinha no início do século XX, se posicionando contra, né, as práticas de castigo físico na Marinha brasileira, que eram muito comuns é, ali no final do século XIX, início do século XX. Tá? Então temos uma memória aí de um marinheiro negro. E aqui do lado, ó, estátua do Barão de Mauá, inaugurada em 1910 na Praça Mauá, Rio de Janeiro. Tá vendo? As duas estátuas são no Rio de Janeiro. E o Barão de Mauá, que foi um importante industrial ali, que, na verdade, lançou alguns projetos de industrialização para o Brasil no século XIX, durante o Império, mas que não foram, de fato, as suas ideias não foram aproveitadas pelo governo, né? Ele não teve ajuda governamental para impor suas ideias, mas de fato ele é considerado ali um marco da industrialização do Brasil. Então, vamos lá. Os monumentos históricos promovem o destaque de acontecimentos, personagens feitos e valores a serem reverenciados por uma sociedade. Né? Então, os valores aqui que nós temos de João Cândido, os valores do Barão de Mauá. Exemplo desses monumentos são as estátuas de João Cândido, líder da revolta da Chibata, no início do século XX, e Barão de Mauá, empresário e empreendedor do século XIX. As estátuas desses personagens indicam, respectivamente, o enaltecimento das seguintes ideias. O que essas ideias estão enaltecendo, tá? Respectivamente, ou seja, João Cândido e Barão de Mauá. Então vamos lá. Revisão das hierarquias militares, correto. Né? Ele busca, a estátua de João Cândido busca revisar essas hierarquias. Né? Progresso financeiro, eu acho que não, né? Porque se fosse um banqueiro, né, o Barão de Mauá, poderia até ser, né? Mas ele não é um banqueiro, né? Ele é muito mais um industrial, né? Ele vai buscar basicamente a modernização da economia, né? Nesse sentido, tá? Bom, letra B, defesa dos direitos trabalhistas. Não, né? Ali você tem muito mais uma coisa militar, né? Uma coisa do João Cândido muito mais militar, né? Dinamização comercial, não também não, porque o Barão de Mauá não é um comerciante, né? C, redimensionamento do preconceito racial. Poderia até ser, né? Integração nacional? Não, integração nacional não tem muito a ver com esse contexto dessa época, não, né? Tem mais a ver com o contexto ali JK, né? Daqueles governos mais desenvolvimentistas. Letra D, diversidade das contribuições étnicas, exatamente, né? A gente tem ali um marinheiro negro, né? Uma etnia que normalmente é deixada de lado nos grandes feitos, nos estatuários da história, né, da memória coletiva oficial do Brasil, normalmente são homens brancos, né? Você tem ali estátuas de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Você não tem estátuas de homens negros. Aí sim, bacana, né? Essa D aqui, a primeira parte. E a segunda parte, modernização econômica. Tudo a ver, né, com o
Mauá. Então, essa questão aqui, letra D. Fiquem de olho nessas questões de memória, né? Quase todo ano a UERJ cobra alguma questão sobre memória coletiva. Por isso que é muito importante que os professores aí de vocês, dos cursos pré-vestibulares, façam sempre se não for possível, né, por conta da pandemia, mas promovam aí passeios ao Centro Histórico do Rio, né, para que vocês possam ver como que essa memória é construída ali historicamente. Vamos ver a questão 55. Diz assim: o governo chinês anunciou nesta quinta-feira que decidiu por fim à política do filho único. Por mais de 3 décadas, impediu-se que casais tivessem mais de uma criança, o que causou um impacto na sociedade e na economia do país. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, o Partido Comunista determinou que agora os casais poderão ter 2 filhos. Esse controle populacional na China, né, é uma política de Estado. A China é o país mais populoso do mundo, tem 1,7 bilhão de habitantes, e durante 3 décadas, aí, começando no século XX, ela teve essa política ali de contenção, né, de controle populacional. Tá? A principal justificativa para a decisão do governo chinês está apontada em, então, qual é a justificativa para que agora possa se ter mais filhos? Né? A gente tem que pensar, essa questão é uma questão típica de demografia, da geografia, a gente tem que estar sempre pensando no seguinte, né? Se em um determinado momento você controla a população, você controla a natalidade para que você realmente, de fato, controle a base, né, da pirâmide populacional. Quando você decide que as pessoas podem, né, ter mais filho, mais um filho no caso, né, você está pensando também o quê? Aí já no outro fator, no fator do meio da pirâmide e também do ápice da pirâmide, porque você tem 30 anos aí, né, diferença que já dá aí umas 2, 3 gerações. Então, o que vai acontecer? A população chinesa ela já está envelhecendo, né? Então, é necessário também que você comece a engrossar um pouco mais a base para que você controle também, né, o processo de envelhecimento da população. Você tem que estar pensando que a população está envelhecendo e que você vai ter que ter mão de obra, né, jovem, para que você dê conta no futuro do sistema previdenciário, né, do sistema de saúde, do sistema de aposentadoria, né, dessa coisa toda. Então, a 55 é retardar o processo de envelhecimento da população, né, porque, de fato, quando você controla a natalidade, por outro lado, né, um controle rígido dessa natalidade, por outro lado também o ápice ali, né, o cume da pirâmide, ela vai aumentando, a população vai envelhecendo e você não vai ter jovem para repor ali essa mão de obra. Então, gente, por hoje é isso. Grande abraço, professor André.